Pai, queremos ouvir a Tua voz, de forma clara, nos mostrando as Tuas verdades. Pai, queremos aprender de Ti, de todo o nosso coração e com toda a atenção da nossa alma. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Estamos começando então mais um Teólogo Amador, dando continuidade sobre a questão da alimentação. E hoje vamos falar sobre a relação da alimentação com a reforma e saúde, diante do que disse Ellen White. Nós, no artigo passado, vimos qual é o ideal, e agora vamos ver algumas lutas que teve Ellen White para seguir esse ideal. Faremos da mesma forma, cronologicamente, e por isso vamos começar com o ano de 1864, quando ela teve a visão, e ela diz assim: concluí que no meu caso a carne era indispensável. Ela achava que era indispensável, mas desde que o Senhor me apresentou em julho de 1863 a questão de comer carne em relação com a saúde, deixei o uso desse alimento e tenho vivido cerca de um ano sem carne. Então vemos a intenção dela de realmente ter uma mudança de vida e da forma de se alimentar. Mas surgiram algumas situações que deixou isso um tanto difícil. Vemos em um acampamento mesmo que ela participou, que ela diz o seguinte: ficamos aquém das disposições. Um acampamento que ela participou em 1873. Ficamos aquém das disposições. E um jovem que tinha caçado um veado, deu-nos um pedaço de carne, do qual fizemos um caldo. O Willie, o filho dela, atirou num pato que veio em um momento de necessidade. Alguns dias depois, ainda estavam sem provisões. Ela diz assim: nossas provisões têm sido muito baixas por alguns dias. Muitos de nossos suprimentos têm sido sem manteiga, molho de qualquer espécie, sem farinha de milho, tá? Nós temos um pouco de farinha e isso é tudo. Esperávamos suprimentos há 3 dias e certamente, mas nenhum chegou. O Willie foi para o lago, ouvimos a arma dele e descobri que ele tinha atirado em 2 patos. Esta é realmente uma bênção, pois precisamos de algo para comer, para viver. Foi o que ela disse. Realmente uma situação de extrema escassez que deixou ela diante de uma situação que foi necessário alimentar-se do que havia na região. No ano de 1890 ela diz o seguinte: melhor nunca usar carne do que usar a carne de animais que não sejam sadios. Quando não me foi possível obter o alimento de que necessitava, comi um pouco de carne algumas vezes, mas estou ficando cada vez mais atemorizada de fazê-lo. Ou seja, realmente, como nós vimos na situação anterior, havia situações que ele não tinha como conseguir outro alimento, então ele se alimentava de carne. Mas ela diz em 1894: já consagrei minha mesa, livrei-me de todos os alimentos carnes, e daqui em diante minha mesa estará livre de carne de animais mortos. E isso em 1894 então, né? Em 1895 ela diz o seguinte: bani absolutamente a carne da minha mesa. Mas em 1901 ela diz: cortei imediatamente a carne do meu cardápio. Depois disso, fui muitas vezes colocado em situações em que me senti compelida a comer um pouco de carne. Então ela mostra novamente que o ideal é realmente não alimentarmos de carne. Ela lutou muito por isso, só que se sentiu algumas vezes compelida, ou seja, induzida, obrigada a alimentar-se disso diante de não ter outro tipo de alimento, como vimos anteriormente. Em um texto de 1908 diz o seguinte: os que têm comido a minha mesa sabem que não lhe tenho posto nada de carne adiante. Ou seja, não tem posto nada, não colocou carne adiante deles. Bom, esses são os textos, mais ou menos. Existe muito mais textos, mas esses são os textos principais que falam da luta de Ellen White para realmente ser vegetariana. E o que vemos é que desde que ela recebeu a mensagem da reforma de saúde, ela foi na verdade uma semi-vegetariana, sendo induzida muitas vezes a comer carne, mesmo quando ela já tinha retirado isso da sua casa e não se alimentava na sua casa. Sendo então, possivelmente o que indica os textos, ela foi vegetariana completa realmente só nos seus últimos 14 anos de vida. Esse é um texto interessante para nós analisarmos e vemos que diante de algumas situações
haverá dificuldade e impossibilidade de seguir o vegetarianismo, que seria o ideal aqui proposto, como nós vimos no artigo anterior. Mas no mundo que estamos hoje, é meio difícil as pessoas passarem pelas mesmas situações que ela passou e não terem carne, né? Temos que ter em conta que existem essas situações, que vai ser realmente difícil. Temos que abrir essas exceções, não podemos dizer que não existem situações e exceções. Mas hoje a possibilidade de você comer de alimentos vegetais e tudo isso, encontrar alimentos, tudo isso é muito mais fácil do que nessa época, e impossibilitando ou ajudando com que nós não passemos situações parecidas a ela. Então, continue acessando e sabendo mais. Entrar no teólogoamador.com e veja o artigo completo. E fique com Deus.